querendo saber da parte da suplementação, né? Que o pessoal, nossa, eu quero suplementar, quero tomar suplemento, mas a gente sabe que a base é a alimentação natural. Se não tem essa base, não adianta se entupir de suplemento, né? Então, acho que é legal a gente começar falando da base, da alimentação natural, tradicional, que é ela que vai dar o suporte para a pessoa conseguir fazer um exercício de qualidade. Vamos começar, Felipão? É isso, né, Kaique? Você pode perceber muito. Eu vou te falar uma coisa que eu tenho certeza que acontece no seu dia a dia. A grande maioria das pessoas, elas já chegam no seu consultório achando o que não vão poder comer, né? Exatamente. Elas vêm já achando assim, ele vai me tirar muita coisa. Quando na grande maioria das vezes a nutrição não é esse tipo de exclusão, é muito pelo contrário, é a inclusão dos alimentos. Com certeza. Só que isso também tem que estar numa base calculada. Eu sou muito a favor e eu acredito que a dieta das pessoas precisa estar calculada. Você precisa entender principalmente o que é uma taxa metabólica basal, o que é um gasto energético total, para que de fato você consiga oferecer para essa pessoa aquilo que ela vai precisar em calorias para que ela obtenha o objetivo dela, seja ganho de peso, perda de peso, ganho de massa muscular, perda de gordura corporal. Se você não tem uma base de cálculo para isso, não vai dar certo, né? Você pode inventar teorias, você pode ter ideias, mas se você não tem uma base de cálculos, que é a base da dieta que a gente fala, né? Realmente não vai dar certo. E esses cálculos, eles existem hoje tanto para a quantidade calórica, quanto para a distribuição de micronutrientes da dieta desse indivíduo. Perfeito. Né? Não sei se isso acontece com você, eu queria até que você me falasse, mas muitas pessoas me perguntam quantas calorias ficaram disponíveis na dieta dela. Não, com certeza, acontece sim. E é o que você falou, é o mais básico. Porque se a pessoa gastou 2.000, comeu 2.000, ficou na mesma. Aí se ela quer emagrecer, o que vai acontecer? Nada, né? Então tem que ter esse cálculo. Se ela quer ganhar, quer hipertrofiar. Então a gente vai colocar um pouquinho a mais que tem que estar sobrando uma caloria. Né? Não para todo mundo, mas para a grande maioria. E se ela quer emagrecer, tem que estar em déficit calórico. Exato. Né? Não tem como, vai estar a mesma caloria, não tem como trabalhar, né? E Kaique, acontece com você também, de, por exemplo, assim, você disponibiliza uma quantidade de calorias para essa pessoa. Certo. E ainda assim a pessoa fica com medo de consumir. Ou às vezes nem consome. O que você faz? Vou te contar um caso mais extremo que já aconteceu mais de uma vez. A pessoa está consumindo 500 calorias por dia, ela chega na primeira consulta, eu estou fazendo uma refeição por dia e não consigo emagrecer. 500 calorias não é nada, tá, gente? Não é nada, é dieta de hospital, né? Em casos extremos. Porque assim, o metabolismo se adapta, né? Então ele fala, se não está entrando comida, a pessoa precisa ficar viva, então baixa o metabolismo. Então às vezes você pega uma dieta, essa dieta que vem o paciente estagnado de 500 calorias, você transforma em 1.000 e pouco, dobrou. E a pessoa consegue responder melhor, porque você usa uma tática para acelerar o metabolismo com a alimentação. E né? aí o que a pessoa fala? Eu emagreci comendo. Exatamente. Como isso é possível? É isso mesmo. É por causa disso que o Kaique acabou de falar. Você emagrece comendo porque o seu organismo ele já se acostumou a ficar tanto tempo sem comer nada, que quando você continua comendo nada, o nosso corpo ele tem por única função manter a gente vivo. Seu corpo não quer saber se você quer ficar shapeado, se você quer ficar com a bunda na nuca, não interessa pro seu corpo isso. Seu corpo tem por função te manter vivo. E para te manter vivo, se você comer 5.000 calorias ou se você comer 500, é o que ele vai usar para manter, o que a gente chama na teoria de homeostase do nosso organismo, né? Ele vai manter ali aquela quantidade para te manter vivo. Só que se você não utilizar as estratégias que hoje a nutrição esportiva, tanto eu como o Kaique, pode oferecer, não vai funcionar. Né? Exatamente. E o corpo funciona muito bem com choques, né? Então, se você ficar na mesma vários meses, vai estagnar. Então, por isso que a gente fala, esse mês usou uma tática, mês que vem vai usar outro, vai segurar um pouquinho mais, 1 mês e meio, 2. Mas eu queria até que você desse sua opinião disso. Qual é o tempo que você sente que o corpo já se adaptou, tanto seja com o treino ou com a alimentação? Você tem mudado a dieta de quanto tempo para os seus pacientes? Eu sempre costumo dizer muito para os meus pacientes assim, dieta não tem data de validade. Não é que nem uma marmita que você compra que vai vencer em tanto tempo. Então eu sou muito a favor daquela frase, time que está ganhando não se mexe. Perfeito. Tá? Então se eu estou vendo que prescrevi uma dieta para um paciente meu que quer perder peso, quer perder gordura, por exemplo, a gente está seguindo com esse resultado acontecendo, seja lá a cada 30, 45, 60 dias ali, a gente, dependendo do resultado que eu obtive nesses tempos, a dieta vai seguir a mesma coisa. Perfeito. Né? E o padrão é o mesmo, né? Você pode até mudar um suplemento aqui, lá, um manipulado, mas o padrão está respondendo, vai mudar por quê? Exatamente. E aí, na avaliação física, eu vejo,
Você perdeu quanto de gordura? Você ganhou ou perdeu massa muscular? Porque pode acontecer também, né? Às vezes a pessoa perdeu muita gordura, mas acabou perdendo muito músculo junto. E não é isso que a gente Não quer. é isso, com Então, certeza. se isso acontece, eu dou sempre uma calibrada ali nos carboidratos, nas proteínas dessa pessoa também, que é para numa próxima sessão a gente ver uma evolução maior ainda de massa muscular. Perfeito. E na esportiva, a gente vai ajeitar toda essa alimentação. Você também costuma separar, assim, você vê parte de biotipo corporal, algum outro detalhe, o exame que você aplica nos pacientes como base para seguir em frente? No caso, você diz uma bioimpedância, por exemplo. Isso ou pode uma ser a antropometria. bioimpedância, ou você falar assim, ó, essa pessoa, por exemplo, é muito ectomorfa, é bem magrela, então para ela eu vou ter essa visão para ela ter esse resultado que ela quer. Exatamente isso. Por exemplo, eu peguei um paciente que ele é realmente muito magro, tem uma dificuldade muito grande em ganhar peso. Certo. Então, eu gosto muito de saber também o histórico da vida dessa pessoa. Se ela sempre foi, talvez às vezes ela é um ectomorfo hoje, mas foi uma criança gordinha. Sim, pode acontecer. Isso acontece muito. E esse histórico, hábitos alimentares, histórico familiar principalmente também, é uma coisa que impacta muito sempre nas minhas decisões, né? Show. Uma coisa que eu queria te perguntar, já aconteceu com você de você estar numa dieta para perda de gordura corporal e talvez em pouco tempo você já ter que mudar a estratégia para ganho de massa muscular? Sim, com certeza. E é mais com o público normal ou público atleta? Acho que os dois acontecem, né? Mas é isso que você falou. O time que está ganhando, você mexe pouco, você não vai mudar muito, né? Exato. Então, você está respondendo ainda, mas tem hora que assim, a pessoa quer emagrecer, você está naquele trabalho, sei lá, de 6 meses, emagrecendo, você vai ver que tem uma hora que sim, o corpo trava. Então, você precisa fazer pelo menos um mês de... Não, esse mês a gente vai hipertrofiar para dar um choque, quebrar e depois pode até continuar secando. Exato. Mas tem hora que você vê que você muda, já não está respondendo, você precisa dar um choque grande, né? Faz uma coisa maior. Tanto se é assim, vários meses de emagrecer e se quebra com um de crescer, ou ao contrário, a pessoa está só crescendo, tem uma hora que não vai mais, então vamos fazer um mês secar aí para dar um choque e depois volta? É nessa linha que você perguntou, é isso? Exatamente isso. Alguns pacientes meus, por exemplo, quando a gente já tentou várias estratégias, eu sempre gosto de usar o jejum intermitente como uma carta na manga. Muito Eu bom. nunca uso ele como uma primeira opção. Entendi. Eu sempre faço meu paciente realmente comer mais, Perfeito. para entender como que o organismo dele vai reagir a todas essas alterações que talvez a gente fez. É que nem você falou lá no começo. Às vezes essa pessoa está comendo aí 200, 500 calorias há anos, né? E ela realmente não está vendo emagrecimento nenhum. É por isso, tá? Se você está comendo muito pouco há muito tempo, o seu organismo já se adaptou com isso. Ele vai te manter vivo dessa forma e você só vai continuar ficando de uma forma que você não quer. Então, a partir do momento em que eu vejo que várias outras estratégias, ou reduzir um pouquinho mais de caloria, ou aumentei um pouquinho mais de caloria, não está surtindo mais efeito, eu entro, talvez, converso, obviamente, antes com o paciente, falo, o que você acha da gente entrar com uma estratégia de talvez um jejum, vai durar tantas horas? Eu, particularmente, prefiro que o jejum, período de jejum, seja utilizado no período noturno. Eu acho uma estratégia mais inteligente de usar assim, porque não é porque é jejum que você tem que passar fome. Sim. Tá? Tanto que o nome da estratégia é jejum, porém, o que mais importa nele é o período em que você se alimenta. Sim. Não adianta nada você fazer 12, 16 horas de jejum e comer mais calorias do que você tem a necessidade. Exatamente isso. Né? E então você pega, por exemplo, a parte da noite do jejum junto com o sono e a pessoa já acorda comendo. Ou ela vai só almoçar. Perfeito. Depende muito de como é essa pessoa. Se ela aguentar Você vai adaptar ficar pra até o cada um. almoço, eu adapto ali para ela a primeira refeição do dia ser o almoço. Ou talvez um lanche da manhã, mas um pouquinho mais tarde. Perfeito. Tem gente que gosta de treinar, por exemplo, em jejum. Outras pessoas nem que goste, mas que tem uma necessidade porque não consegue comer nada antes de treinar. Vai depender do horário do treino também que a gente tem que ajustar, né? Impacta, Porque no exatamente. final é muita variável, né? Então assim, você vai começar do básico, cálculo de caloria. Sim. Beleza. Depois os padrões. É jejum ou é fracionado? Depois, vai ter carbo ou não vai ter carbo? Aí a gente vai... É muito detalhe que a gente vai vendo de acordo com o paciente, né? Com a modalidade, com o objetivo dele, tudo certinho. Exato. E ver realmente se essa pessoa vai se adaptar. Então, nesse meio tempo que eu sempre falo, a dieta ela não é engessada. Você não precisa ficar seguindo isso daqui para sempre. Tanto que o meu contato os pacientes sempre tem e a gente vai adaptando isso conforme a necessidade, né? Perfeito. Então, às vezes a pessoa, eu sempre falo,
segue uma semana, vê o que você consegue fazer, o que não, e depois dessa uma semana eu mando uma mensagem para essa pessoa e pergunto como é que foi.